Olá, bem-vindo a mais um podcast da Talk, podcast Inteligentes. E hoje nós vamos falar para você sobre mais um assunto interessante. Vamos falar de economia, do mercado da construção, do mercado de ferramentas. Eu tenho o prazer de estar ao meu lado aí para comandar comigo hoje esse podcast, o Josias Peixoto, mais conhecido como Josias Construtor, entendeu? Dessa que comanda aí a construção de imóveis de alto padrão, enfim, todos os setores. Josias, bem-vindo aqui mais uma vez, né? Você que já esteve do lado de lá, agora está do meu lado. Exatamente, aqui. É isso aí, Og. Tamo junto aí. A CLM é uma das parceiras nossas, né? Na área de locação e venda de ferramentas. E vamos para mais uma caminhada aí. Vamos espremer os caras. Exatamente. Aqui, né? Então é isso, gente. E hoje nós vamos falar sobre esse mercado de locação de ferramentas, de máquinas e tal, que também faz parte e é um segmento importante do setor da construção civil. Então eu estou aqui com o Jaime Júnior, Jaime Pandolfo Júnior, e também com o Juliano Capel Pandolfo, os dois comandantes aqui da CLM, que é uma casa de locação de máquinas, né, e equipamentos, e também uma loja de ferramentas. Vamos falar um pouquinho sobre o setor? Bem-vindo, Juliano, sejam bem-vindos aqui ao Talk Podcast. Muito obrigado, agradecemos aí a oportunidade de estar abrindo a casa pra gente aí, vamos bater um papo legal. Bacana. Obrigado, Og, obrigado, Josias, obrigado a oportunidade aí, a gente vai esclarecer algumas dúvidas aí, vamos ver o que a gente pode contribuir pro ramo aí. Legal. E lembrando que o Talk Podcasts é um podcast para você sempre poder falar sobre os seus serviços, sobre, né, a sua empresa e tal, sobre o negócio que tem se construído e, de uma certa forma, a gente ajuda a fomentar também a economia do Estado. Bom, vamos falar um pouquinho da história da CLM, né? Vamos começar aqui pelo Juliano, vamos começar pelo início. Como é que nasceu a CLM? Foi, acho que 2009, né? Isso, na realidade ela começou com uma operação bem enxuta no início de 2009, 20 de fevereiro de 2009 a gente começou as operações. Na realidade a gente começou, eu, meu pai e um sócio, a gente estava em 3, uma operação bem enxuta, com um mix bem pouco de equipamento, na realidade a gente tinha lá em torno de 400 andames, 4 betoneiras. Mas só mais como locação mesmo? Locação, só locação na realidade, no início era só locação. Então a gente começou lá com um recurso bem baixo, começou bem pequeno ali e começou a operar no ramo de locação. Você tinha 18, né? Com 18 anos, eu tinha 18 anos. Como é que era o mercado? Como é que vocês perceberam a necessidade do mercado, né, de alguns setores, de locarem ferramentas e máquinas, né, ao invés de fazer aquisição ali? Na realidade, na época, a gente buscava algum negócio para investir. E aí esse sócio nosso tinha um conhecimento já que ele já trabalhou com locação. Então, na realidade, ele entrou com uma participaçãozinha pra gente começar o negócio. A gente tava em dúvida entre abrir uma garagem de carro na época e alguma coisa. E aí apareceu o negócio de locação de máquina que pra gente era muito novo. A locação de máquina, na realidade, ele é um negócio um pouco mais recente do que os outros aí de venda, né? Então a gente entrou nele ali sem uma perspectiva de crescer um pouquinho o faturamento e foi tomando uma proporção diferente com o tempo. Então foi melhorando e evoluindo. Mas a gente começou medindo ali, confiando um pouquinho no conhecimento do nosso sócio Luiz ali, que participou com a gente ali até 2015. Isso. E aí a gente foi crescendo e fazendo acontecer lá. Eu acho que 2009, Josias deve saber muito bem, não era um ano de grande expansão na construção. Quer dizer, estava crescendo, mas a gente veio logo depois de um ano de recessão na construção civil, que foi 2008, inclusive, afetou Estados Unidos, afetou Brasil, afetou, né, vários países. Sim. E o Brasil sofreu com isso. Quer dizer, foi 2009, né, Josias, mais ou menos, que a coisa começou a decolar na área. Exatamente. Né? A gente tinha aquela tão conhecida bolha americana, né, do mercado. E aí o Brasil ficou com medo, o brasileiro ficou receoso, né? Mas, graças a Deus, a gente superou essa fase, não teve a bolha aqui. E aí só começou a chegar os condomínios. Né? Na nossa foi naquela época, um pouco antes, né, que surgiram os Damas e tal, ali por 2004, 2005. Dourados acho que entrou na mesma época os condomínios ali, que depois que agora movimentou muito, mas na época tinha aberto o Ecoville só, tinha começado lá e depois que tomou forma o restante dos condomínios. Foi nessa época, a gente começou atendendo bastante obra dentro de condomínio, atendia na realidade de tudo, né, a gente era voltado para, desde a usina que a gente já começou atendendo, quanto ao construtor de pequenas obras, reforma residencial. Mas aí a gente atendeu bastante usinas também na região.
Bacana. E o Júnior que chegou em 2015, né? Júnior, como é que foi a tua vinda, né, para a empresa, assim, pelo menos para a administração da empresa? Sim, na verdade eu era bastante distante, eu não participava, nada. Para mim era uma novidade esse ramo de locação aí, nem imaginava direito como funcionava, Você né? é mais novo do Eu sou o mais velho. Ah, o mais Eu velho. trabalhei no sol. Ele muito tempo. O início foi mais duro um pouquinho. Gastou um pouquinho mais. E eu comecei lá com 18 anos, fui em busca de concursos públicos, já fui policial militar, trabalhei 1 ano, depois Banco do Brasil e depois Caixa Econômica. Foi onde eu fiquei mais tempo ali, de 2008 até 2015, quando teve o chamado aí da família para participar da empresa, né? Então eu era acostumado naquela vida de funcionário público, com a remuneração Caindo na conta todo mês, sem certinho e depender tal. de mercado, sem depender de nada. E o Juliano e o pai me chamaram em 2015 e falaram, ó, tem uma oportunidade aqui, o sócio saiu, né? O Luiz, eles desfizeram a sociedade lá. E aí falou, e tá pesado pro Juliano, o Juliano tava sozinho. O meu pai sempre participou, sempre deu conselho, sempre orientou, sempre esteve junto, mas não participava da operação. Sim. E o O cara Juliano... estava mais como um mentor ali do Exato, negócio. correto, Exatamente. isso. Então ele tinha toda a vivência, tudo, e a gente tinha a força de trabalho ali, né? Exatamente. E o Juliano se envolveu de uma forma assim que ele dava o sangue por aquilo. E ele fazia desde a entrega, né, Juliano? A A manutenção, lavagem, o atendimento ao cliente, lançamento, faturamento, administração, tudo. É que quando o sócio saiu, na realidade, a gente também era uma empresa que tinha lá 4 colaboradores no total. Então, na realidade, ficava muito em cima que era, na realidade, toda operacional, né? Que era a Sim. parte que ajudava um pouquinho na lavagem, na entrega e tal, mas eu fiquei envolvido em tudo. E aí, isso deu uma sobrecarregada, porque a gente também não tinha um software adequado no momento e isso era muito manual. Então eu falei pro Júnior, ó, Júnior, se não entrar alguém, eu não vou conseguir tocar ou crescer. É melhor parar por aqui, manter, porque senão fica muito pesado, porque eu tava entrando muito cedo, saindo muito tarde, todo dia, muito manual. E aí a gente convidou o Júnior, na realidade, que já tinha uma experiência administrativa aí. E somou muito para a empresa, agregou muito na realidade, trouxe bastante evolução em processo, em software, ajudou muita gente com isso aí também. Quando eu cheguei, a minha preocupação era entender o que era a empresa, como é que funcionava, dinâmica do negócio, ali, né? Porque não adianta a gente chegar e querer mudar uma coisa que já Sim. estava dando certo. Porque eu só entrei porque eu vi que também tinha uma oportunidade e estava dando certo. Era uma empresa que vinha crescendo ano a ano, uma empresa que tinha muitos clientes, que continuava sempre com necessidade de adquirir novos materiais e entrar. Então eu vi que o negócio era um negócio próspero. E eu falei, eu acho que essa é a oportunidade de eu sair ali do dia a dia do serviço público, que é basicamente uma intermediação entre as normas ali que vem Sim. de cima para você falar com o cliente ali. Então você não tem muita liberdade, também acaba não necessitando de novas habilidades, conhecer novos ramos, novas coisas, que é diferente da vida do empresário, né? Que tem que saber da administração, saber do RH, saber do financeiro, saber do Conhecer tudo de comercial, uma forma saber do geral. marketing. Então foi uma oportunidade excelente. Foi a melhor escolha que eu tive, que eu fiz aí na vida profissional. Então, me agregou muito. Foi muito legal aí participar. E eu já sabia dos valores da família, sabia como funcionava, que o pai e o Juliano sempre foram muito corretos. Então, os valores já batiam. Então, isso aí pesou muito também para eu poder fazer a escolha. E abandonei. Falei, ó, não quero mais a Caixa. Tinha oportunidade de tirar uma licença lá, mas eu falei... Se for para sair e ficar, talvez, pensar, se não der certo eu volto, eu falei, é melhor não ir. Então eu falei, pedi demissão, saí e começamos ali a trabalhar junto, bastante. O Juliano já tinha um monte de ideia de como melhorar as coisas e eu tava entrando para poder saber como funcionava. Não, eu me identifiquei com ele justamente, Og, pelo fato do ser uma empresa, vamos dizer assim, ele veio de banco, Caixa, Banco do Brasil. Teve apoio, eles tiveram apoio do pai. Eu também acabei passando. O que eu entendo hoje de processual, eu aprendi no Departamento de Engenharia do Banco do Brasil, até que é extinto agora.
Mas, assim, e uma questão, meu pai mesmo, foi o que me deu suporte 100% do que eu faço hoje na construção. Ele já se foi, mas assim, eu lembro muito do que ele me ensinou, ele está presente até hoje nas minhas obras, né? E porque ele me ensinou a ter essa garra aí de trabalhar no sol e também saber a hora de estar aí valorizando o processo também, que é uma questão que banco tem muito disso, né? Exato. E é um desafio você sair de uma instituição, né, para ir para o mercado aí empreendedor. São regras diferentes, né? O mercado dita regras, né? Exato. Enquanto que quando você está no banco, quem dita a regra é o banco, Exato. de uma certa forma, né? Como é que foi essa adaptação para você, enfrentar esse desafio e essa mudança? Eu acho que como eu fui muito decidido, também não foi difícil. Eu tinha muito apoio do pai, do Juliano ali também, então eu fui com aquela mentalidade que vamos continuar esse crescimento e vamos fazer isso aqui crescer. Tá certo. E a gente sempre trabalhou muito na parceria, então sempre teve presente, eu e o Juliano, hora que complementando muito as habilidades ali. O Juliano sempre foi um cara muito de conversa, um cara muito negociador, ele sabe muito bem conduzir uma negociação com o cliente. Eu já era um cara um pouquinho mais fechado, tive que aprender um pouquinho mais a conversar, mas já olhava um pouquinho mais para o processo também. Então, o Juliano já tinha ideia e falou, cara, com esse software aqui não dá mais. Bora tocar uma transição aqui de software? Falei, bora, precisa, é bom. Vamos fazer. Em poucos meses a gente já começou a encarar a transição. Eu entrei software, ali, né? se não me engano, em agosto, em outubro a gente já trocou o software. E aí foi um desafio também, né? Ficamos muitos dias à noite ali, trabalhando para lançar tudo ali. Até confiar em software também, revisava tudo no papel muito tempo, fazia tudo manual. Era tudo muito manual. E até pegar a confiança, a gente fazia no software e revisava na ficha de locação atrás ali. Todas as locações, até falar, não, tá certinho, não tá faltando nada aqui. Bom, o crescimento da empresa sempre existe todo um processo, né? Primeiro, eu acho que é definir, falando, bom, o que eu vou ter de equipamento aqui para alocar? O que o mercado está mais pedindo hoje? Como é que vocês definiram o que vocês iriam ter no mix de locação de equipamentos de vocês ali? Veio através da demanda do mercado mesmo, ou vocês que definiram, não, precisamos ter isso? Como é que foi? Grande parte, na realidade, o mercado que demanda. E algumas coisas a gente trouxe de novo, né? A gente buscava, na realidade, sempre em locadoras em São Paulo, fora também a gente buscou um pouco. Então, trazia as novidades que chegavam em São Paulo, que nem plataforma elevatória, a gente foi os pioneiros no Mato Grosso do Sul aqui a começar com ela. Hoje é o carro-chefe nosso, né, Júnior? Sim. Então, a gente trouxe as primeiras plataformas para Dourados. Lá em 2015, inclusive, também. A gente trouxe as primeiras plataformas elevatórias e começou a apostar num mercado que já acontecia fora. E isso foi se consolidando aqui dentro. Foi rodando, na realidade, vinha muito construtora de fora, que hoje a gente tem essas grandes indústrias aí que trazem muito prestador de serviço de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eles já chegam com essa demanda que eles usam em outros estados. E aí a gente foi um dos pioneiros a começar com alguns tipos de equipamentos que a gente apostou um pouco, né? Até não era tão alta a demanda no momento, mas para a gente se diferenciar do restante das locadoras, foi uma maneira que a gente encontrou. E o mercado, na realidade, o restante ali a gente ia se adequando conforme a demanda. Porque a demanda que ia mandando praticamente no que a gente ia adquirindo de ativo imobilizado. E até eu acredito, por segurança, a questão de segurança do trabalho, né? A plataforma elevatória, ela dá uma segurança. Você hoje não tem andaimes assim que pode ter. Até tem, porém, o custo acaba sendo maior. E interessante, assim, que eu acabei conhecendo através de vocês mesmo a plataforma. E a gente viaja e tal, e vê sempre nas grandes fachadas, né? Eu achava lindo aquilo lá. Mas aqui em Campo Grande, aonde que eu vou achar esse negócio para colocar? Porque eu vou colocar aquele grande monte de andaimes lá, né? Montar, e aquilo lá o cara chega rodando com controle remoto, ele faz todo o sistema, eleva o camarada até onde precisa, e até onde precisa, é regulável, é seguro e fácil de acesso. Balança como andaime, né? Porque o andaime é um perigo, aquilo ali. A gente tem um alto índice de acidentes no Brasil, esse tipo de andaime que você vai montando, aquilo ali. Eu acho que nem consigo muita. mensurar ali a segurança que ela entrega a mais. É muito maior a segurança numa plataforma. Muito mais prática, muito mais rápida. Na realidade,
A partir do momento que ela entrou numa indústria que ela está aprovada para trabalhar, a qualquer momento ele pode estar elevando. O andaime já é diferente, na realidade precisa de uma permissão de trabalho, precisa de uma verificação da montagem, então é mais complexo. Você sofre uma fiscalização maior quando você tem um andaime, né? Na realidade, para cada montagem você tem uma fiscalização, né? A máquina ela passa uma fiscalização na entrada, certificada, com laudo RT, tudo certinho, ela vai seguir a obra normal, até que se tiver um problema aí ajusta, mas caso contrário ela segue na obra normal. Agora o andaime a cada montagem precisa de uma validação. O Josias, como construtor, em termos de custo, Josias, você acha que vale muito mais a pena esse tipo muito de mais. sistema? A partir do momento que você está com uma plataforma dessa, você chegou, montou um operador só, faz todo o sistema, o próprio operador que vai utilizar, ele pode fazer ele mesmo que faz ali o ajuste. Ele controla lá de cima do cesto, da onde ele vai trabalhar, ele controla toda a questão da elevação e a movimentação. E mesmo elevada também, ela se movimenta. E imagina se você no andaime, cada lance você tem que descer... ter o risco, né? Tem que ter E carrega material, desce material. Lá não, lá você mesmo ajusta onde você quer. Você quer fazer uma iluminação, uma fachada, ou até dentro de um barracão, né? Você tem todo ali um acesso muito fácil, tanto para manutenção como a execução da obra em si, né? Fora isso, tem vários detalhes, mas um detalhe assim, importante também. Uma plataforma elevatória que a gente trabalha vai até 43 metros de altura. Um andaime é impossível chegar a 43 metros de altura. 43 metros? Mas existe máquina gigante que vai acima de 60. Na China a gente viu uma máquina que vai a 72 metros. 72 metros. Que é a maior do mundo lá. Não tem aqui no Brasil, mas 60 metros tem aqui no Brasil. Não são muitas, mas tem. E 43 tem uma boa quantidade rodando por aí. Essas indústrias, na realidade, não tem outro meio de acesso a não ser uma plataforma elevatória. Exatamente. A 40 metros de altura, a 26 metros de altura, a 20 metros de altura. Porque um andaime, preciso pegar certinho, mas 12 metros, se eu não me engano, é o limite. É o limite, exatamente. E aqui a gente tem a questão predial, né? Hoje os prédios aí, cada vez maiores. Hoje Campo Grande tem acima de 30 andares já. Então, até uma certa altura, você precisa de uma mobilidade diferenciada para você dar manutenção na fachada, em qualquer outra parte. Lógico que vai ter o ponto que você vai ter que usar aquele caixote de guindaste e tal. Sim. Mas a plataforma elevatória já ajuda bastante. O caixote de guindaste, na realidade, ele é utilizado onde não existe uma plataforma que alcance. Mas caso contrário, teria que ser a plataforma. Sim. Exatamente. Teria que ser a plataforma. Agora, em comparação com o andaime, tempo, economia de tempo, a velocidade na execução, segurança e a economia na mão de obra, compensa os custos maiores da locação ali. Totalmente. Agora, acho que é um problema que todo o setor da construção, não só da construção, mas todo o setor produtivo no Brasil enfrenta, é mão de obra. Sim. Como é que foi para vocês, por exemplo, conseguir essa mão de obra e mudar a cabeça do operário ali, que estava acostumado a trabalhar no andaime, para usar um equipamento como esse? Capacitar, treinar. É um processo até meio doloroso, né? Tanto para o colaborador quanto para vocês que precisam treinar esse pessoal, né? Na realidade, o que acontece? A gente loca o equipamento sem operador. Sim. Tá? Mas a gente fornece o treinamento, capacitando o terceiro a utilizar a máquina. Então a gente tem as pessoas qualificadas para dar o treinamento, e isso já faz parte da locação, entendeu? Mas a responsabilidade de operação é do terceiro, porém, igual eu falei, com a qualificação que é feita interna na CLM, ele fica capacitado a operar a máquina tranquilamente. Vocês precisam treinar esse pessoal que vai alocar a máquina de vocês para o cara não fazer besteira ali na obra. E a gente precisa, na realidade, qualificar a nossa equipe para capacitar os operadores também, né? Então, tem toda essa questão de equipe nossa aí. Já que a gente está na venda técnica, eu vou aproveitar já, inserir uma pergunta, até que eu deixei anotado aqui. Com a permissão aí do Og. Então, essa questão aí você chega lá, o cliente chega. Tem aquele cliente que ele não sabe o que ele vai usar, porque ele precisa resolver um problema. Aí vocês têm toda uma orientação técnica para dimensionar esse material, certo? Porque o cliente, às vezes, vamos dizer, eu sei o que eu preciso fazer, mas de repente eu não sei o que você tem de bom para me oferecer lá, né? Sim. Na realidade, quando o cliente chega até a gente identifica ali mais ou menos qual o perfil do cliente
e qual o consultor que vai atender ele. Porque tem os clientes que chegam para a gente ali, que na realidade ele é a pessoa física para um uso mais residencial, que é uma máquina lavar. Então a gente deixa um consultor que é mais ágil, mais rápido para desenrolar isso. Porque na realidade demanda de velocidade. Quando é uma empresa que precisa de uma plataforma elevatória, vamos supor, o Josias liga, estou precisando alcançar 15 metros. Aí os nossos consultores que são mais especializados, eles vão entender com você qual o tipo de terreno, qual a altura que você precisa alcançar, qual a inclinação que a gente tem no terreno, se precisa de uma visita técnica lá para validar isso daí ou não. E aí a gente consegue enquadrar a melhor máquina para você. Porque tem N modelos de máquina, né? A gente fala de tesoura, articulada, telescópica, e tem que entender o cenário para colocar o melhor custo-benefício para o cliente ali, para fazer sentido para a obra e para a gente também. Porque para a gente, na realidade, o que faz sentido não é alocar uma vez, né? É ter a recorrência. É ter a recorrência. Então, assim, a gente busca o melhor custo-benefício para ter essa recorrência aí ao longo dos anos de parceria. Quantas unidades são da CLM, Milton? Locações são 3 e ferramentas 1. Quando é que vocês viram a necessidade realmente de abrir mais uma filial? Porque a gente vê, por mais que o negócio se expanda, abrir uma filial, muitas vezes, para muita empresa, é dividir o trabalho que você tem e não agregar. Qual foi o momento e o que motivou vocês a abrirem a primeira unidade, a filial? Vou falar um pouquinho aqui de uma parte que eu acho que faz muito sentido. Teve vários fatores, tá, que envolveram a decisão, porém a locação também ela tem uma certa... vamos falar assim, ela tem uma certa dificuldade de atender uma área muito longe, porque essa máquina precisa mobilizar até lá. E são máquinas pesadas. Isso é carreta, movimentando. Então, assim, a gente precisa mobilizar essa máquina. Caso tenha uma manutenção, a gente precisa estar lá Você tem que ter rápido acesso ao local. Depois a gente tem que desmobilizar essa máquina. Então, na realidade, quanto mais próximo você estiver, melhor você consegue atender seu cliente. Então, isso faz muito sentido pra gente. Mas que a gente virou a chave para abrir a primeira, que foi Campo Grande, que é a capital, foi logo após a pandemia. A primeira nasceu em Dourados. Isso, a matriz é Dourados, correto. Uhum. Na realidade, na pandemia, o Júnior pode falar um pouquinho aí? Não, na verdade, assim, eu sempre falo assim, se for colocar uma palavra para dizer o porquê que a gente decidiu abrir a unidade em Campo Grande, foi um pouco de medo e receio da pandemia. Porque naquele momento a gente não sabia o que ia ocorrer. A gente via notícias de fora, falava, vai fechar tudo. Se voltar todas essas máquinas para o nosso pátio, a gente não tem nem onde guardar, porque sempre trabalha... Sim, lógico. Se essa pandemia for tudo que estão falando por aí também, as máquinas vão ficar até na obra, o pessoal não vai nem vir devolver, porque vai parar tudo, vai fechar as obras. Ninguém sabia de nada. Ninguém sabia. Então foi essa insegurança que a gente falou, cara... Precisamos pulverizar um pouco mais. A gente precisa pulverizar, porque se a gente está só aqui, e se isso realmente acontecer, a gente precisa atender outras áreas, para assim que essa questão melhorar um pouquinho, a gente já está posicionado em outras áreas. A gente já atendia clientes em Campo Grande, né? Então, sentimos essa necessidade de estar realmente mais próximos desses clientes, né? De abrir a unidade mesmo, e para já estar posicionado para o futuro, assim que melhorasse ou que se estabilizasse essa questão da pandemia aí, a gente já tivesse mais uma região nova para ser atendida, um novo mercado. Fazia muito sentido a capital, né? Na pandemia, como era um trabalho externo, e é um trabalho de construção que não dá para separar, né? Você tem prazos para construção, o construtor tem prazos para obedecer e tal. Mas afetou muito, assim, realmente esse setor, porque era um trabalho externo, né? Não era uma coisa num ambiente fechado, nem nada. Até que ponto isso atrapalhou? Eu acho que foi mais o receio mesmo. A gente não teve um impacto significativo, direto na locação. Eu acho que onde a gente sentiu um pouquinho, talvez que a gente ficou mais assustado, foi quando a gente teve um lockdown de 15 dias lá. Aí aquele lá ninguém sabia, né? Isso. Para tudo. Para tudo. Até a gente saber o que fazer. Os governos não sabiam o que fazer. Mas pós isso, na realidade... Até o fluxo nosso aumentou até. Foi um crescimento. Na realidade, não geral. Tivemos esse impacto. E foi bom que a gente já tinha tomado essa atitude de trazer para Campo Grande a unidade. E isso aí ajudou a gente também, né? No Bacana. É exatamente isso que eu ia falar. A gente parou exatamente os 15 dias só. Exato. Somente. Foi um setor pouco afetado diretamente. Sim. E as pessoas ficavam mais em casa ou viam mais os defeitos que não viam antes, porque começou a fazer sentido as pequenas coisas. Sim. E aí reforma mesmo, que depende de ferramenta. Na realidade, a gente teve uma época, logo 6 meses após ali, que na realidade faltou material nos fornecedores. A gente não conseguia adquirir o ativo imobilizado para alocar, porque faltava
material nosso ali para alocar. O que eu acho que aconteceu na pandemia despertou exatamente o que o Josias falou, reforçando o que ele falou, as pessoas passaram a ficar muito dentro de casa e começaram a perceber a deficiência das suas moradias. Ah, preciso aumentar um espaço aqui, puxa, não está adequado e tal. E veio um boom da construção civil, com novas construções. Muita gente viu que a casa não estava mais adequada e partiu para compra ou construção de outros imóveis e tal, muita reforma e tal. Acho que, de uma certa forma, a pandemia ajudou até o setor da construção. Sim, concordo. Civil, né? Teve uma situação interessante também nesse fechamento dos 15 dias lá em Dourados, que foi a primeira vez que a gente conseguiu, assim, a gente pegou todo mundo trabalhar remoto, online, e rodou tudo muito bem. Então foi uma experiência também, a gente falou, a gente consegue trazer uma unidade operacional para outra cidade e trabalhar toda a parte administrativa aqui da matriz. Tipo, de forma remota. De forma remota, sem problema nenhum. Isso abriu os olhos para a gente também da gente trabalhar com os serviços compartilhados. Exatamente. Né, eu acho que até mudamos um processo dentro da empresa após Sim. isso aí, né? Na realidade, o Júnior... Hoje a empresa ela é dividida mais ou menos ali em duas partes que a gente divide, né? Na realidade, o Júnior cuida de toda a parte administrativa, financeiro, TI, RH, compras, e o Juliano mais na parte comercial. Aí eu fico comercial e operação. Então, logística, comercial e manutenção fica comigo. E o Júnior cuida da outra parte mais administrativa. O marketing hoje está mais do meu lado. Como eu estou no comercial, eu acabei trazendo o marketing para mim. Mas claro, o marketing era do Júnior. Eu acho que faz muito mais sentido ele estar mais ligado ao comercial e, além de fazer ali a parte do dia a dia, acompanhar como acontece a operação mesmo, sim, né? Lógico, que fica né? Tem que ter alguém mais à frente, mais em campo, né? Na verdade. Hoje o marketing trabalha dentro do nosso Inside Sales, lá que é a sala do comercial, que trabalha todo o pessoal do comercial, ela trabalha junto com a gente lá. Então ela tá vendo quais são as dificuldades. Ah, chega lead, mas o lead não é qualificado, a taxa de conversão tá baixa, tá alta, precisamos evoluir. Então ela participa com a gente no dia a dia do comercial mesmo. Deixa eu perguntar uma coisa pro Josias, como construtor agora. O que você analisa, o que você leva como construtor em consideração na hora de contratar uma empresa como a CLM? Mix de o que ele pode oferecer, agilidade, rapidez, atendimento. O que o construtor olha nessa hora, Josias? Essa Primeiro, é importante pra gente. Exatamente. Não, legal. Isso já presta atenção que eu vai anotando aqui. Era pra gente apertar os caras, aí agora você tá me apertando. Não, o que acontece? Aí primeiro a gente vê a estrutura da empresa. Sim, lógico. Né? Atendimento conta muito, né? A entrega, o que ele oferece de segurança, de orientação. Eu já cheguei com a ferramenta na minha obra que eu trabalhei 15 minutos, o camarada teve que vir trocar. Quer dizer, mas... Não deles, né? Claro. Não, eu tô falando, né? Em termos no geral. O que acontece? Quando você não pode parar esses 15 minutos aí, que até eu esperava vir uma outra ferramenta, isso ficou complicado. Então, e outra coisa, no caso deles é a questão da visão deles como os valores, né? Sim. E aí você entende, aí você fala, rapaz... Juliano, tô com um problema aqui, cara. Como é que a gente resolve isso aqui? O equipamento eu preciso trocar, ele chega lá e me ajuda. Porque o cara tem valor, ele sabe, ele tem vivência, ele viveu o dia a dia. Ele não é aquele camarada que, não, você tem que fazer isso, processo isso, esse, tem que seguir. Exatamente, e já era, foi. Mas não, tem aquele jogo de cintura no caso. E aí, já que entramos nesse assunto aí, qual que é a classificação, né, do que eles mexem, eles já falaram que vende, acho que de repente até então, vamos entrar na questão introduzir da na venda. Eu queria, já vou aproveitar e já fazer essa pergunta. Beleza. Vou dizer assim, eu vou locar uma ferramenta sua. De repente você fala, Josias, por que você não compra essa ferramenta? Eu tenho isso aqui para vender. Você vai ter uma certa, um custo-benefício maior comprando do que locando da gente. Nem que vocês vão de repente, entre aspas, perder algum faturamento ali, mas vamos dizer assim, você ganhou a confiança. Em que ponto? Já chegou a esse ponto aí? Já, na realidade, existe toda uma análise ali de que cada um faz, né? Tem um investimento no ativo imobilizado, que isso aí na realidade
valor que o cara desprende do caixa dele que poderia estar investido no negócio e talvez faça sentido para ele no momento investir no negócio e não investir no ativo, e a gente entra com a parte de locação. E tem momentos que também o cliente identifica que o investir naquele ativo faz sentido. A gente alerta, a gente aciona, porque na realidade eu acho que o tendão de Aquiles de toda locadora ou de toda empresa que trabalha com maquinário, com ativo imobilizado ali, é o quê? É a manutenção. Que na realidade ter essa mão de obra qualificada, ter as peças aqui, como a gente não está tão bem localizado, vamos dizer assim, dos grandes centros, a gente acaba sofrendo um pouco com essa logística de peça, de mão de obra qualificada. Então a gente pontua e entende o momento do cliente. Um detalhe importante, eu falo assim, as ferramentas menores, talvez acaba fazendo mais sentido. Agora, quando a gente parte por uma plataforma elevatória, alguma coisa que tem um valor agregado maior, o cliente dá uma repensada. E aí, muitas vezes, a gente acaba nas grandes máquinas entrando mais com a parte de locação. E o pequeno, a gente pontua até onde a gente entende que no negócio dele faz sentido ou não, para deixar na mão dele definir. Porque, assim, tem cliente que também vem certo para compra, né? decidido. Ele já sabe o que ele quer. Ele quer realmente comprar. Você pode argumentar, mas talvez não vai ser tão efetivo. E aí a gente tem a possibilidade da compra. Então, assim, a CLM Ferramentas surgiu ali para atender principalmente a demanda do EPI, do consumível, porque o cara alocava o martelete com a gente e precisava... Aí, brocas. Broca, aí precisava de... Dos das ferramentas complementares. Né? Os acessórios ali que a gente fala que são os consumíveis. Disco de desbaste, disco de corte, EPI. E aí a gente tinha que indicar sempre alguém. Aí a gente falou, vamos montar aqui do lado uma loja, que a hora que o cara precisa de alguma coisa, já tá ali do lado ali, a gente consegue atender ele com tudo. O cadastro já tá feito, já tá aprovado, ele não tem uma dificuldade a mais. E uma, na realidade, agrega a outra, né? Tem vezes que o cara vai comprar alguma coisa e precisa locar. E aí a gente tá do lado ali para atender. Então, Dourados, a gente trabalha uma ao lado da outra. Que é o projeto pra gente ir evoluindo aí, para conseguir levar para as filiais da locação, ou uma própria filial da Ferramentas agrega uma locação e assim por diante. Eu acho que o ponto forte do atendimento, acho que qualquer setor, não é só dizer o que o cliente precisa, mas do que ele também não precisa, né? Sim. Porque muitas vezes ele vai com uma ideia, fala, olha, eu quero locar tal máquina para fazer. Não, você não precisa dessa máquina, né? Eu acho que aí é o grande forte que agrega muito, né, no atendimento ao cliente, que vem mais com uma consultoria do que tentar vender e empurrar alguma coisa para ele. Nossos vendedores, na realidade, a gente trata sempre como consultor especializado, né? Até porque é uma consultoria. A própria plataforma elevatória, principalmente, na realidade, precisa entender realmente a demanda para poder pontuar qual a máquina correta. Um detalhe que o Josias falou do problema de uma máquina parada e entender ou não, eu acho que faz sentido eu voltar um pouquinho só. Eu acho que problema... Toda locadora vai ter, toda loja de ferramenta de venda vai ter. O detalhe está como a gente trata isso e aonde a gente põe o cliente. Se ele é prioridade ou se ele não é prioridade. Então, assim, a gente se coloca muito no lugar do cliente. A gente está sempre envolvido lá dentro do processo de manutenção, mesmo que tenha os responsáveis que conseguem fazer tudo, mas a gente está sempre lá. Resolveu, como é que tá, o cliente não pode ficar parado, porque a gente entende quanto custa uma obra parada, quanto custa 5 pessoas, 10 pessoas, 100 pessoas, dependendo do que está alocado, parado. Então a gente se põe muito no lugar do cliente. Tem horas que a gente, no negócio, por exemplo, acaba, se for o caso de ter um prejuízo para precisar trocar uma máquina, pagar uma carreta a mais, uma a menos, vamos embora, vamos fazer acontecer. Porque eu falo assim, é que nem eu falo, a gente não tenta alocar uma vez. A gente tenta ter essa recorrência, essa parceria. Cliente, né? Porque não é em um negócio que a gente ganha dinheiro, né? São em vários, né? Isso aí. Exatamente. Não, show. Eu acho que é isso que é interessante a gente aqui em Campo Grande, vou falar por Campo Grande, a gente tem... os locadores são muito receosos, né? A gente tem... Eu loco algumas coisas de empresas... assim, da época que o meu pai locava, que eu ligo pro camarada, ele nem pergunta para quando, nem o que eu vou fazer e tal. Ele já tem a confiança. Só que aqui ficou um mercado bem complicado para locação. Eu acredito que vocês, chegando agora, né, que vocês estão aqui já 2024, né? 2022 aqui. Então, 2022, eu acho que vocês já chegaram impactando aí, já diferente, né, do que a gente costuma, né, e mostrando confiança. Porque já aconteceu, eu vi casos de o camarada locar,
vender a ferramenta. Puxa. Vender a ferramenta. Existe de tudo no mercado, né? E É. depois o camarada some e tchau. Né? 22 a gente chegou em Campo Grande com a Formalizou, né? Isso. Mas Aham. assim, Já a gente vinha já com cooperação. já vinha cooperação Aham. anterior. Mas mesmo, a gente assim, começou só com plataforma elevatória, só o grande porte que a gente chama, que são as máquinas maiores. A gente começou aqui. Aí em 24 que a gente trouxe, na realidade, o pequeno porte. Que aí é o andaime, a furadeira, Sim, o legal, compactador, legal. betoneira. Porque na realidade ela é uma operação um pouco mais complexa. Sabe? Ela é uma operação que demanda um pouco mais de mão gente. de obra, gente para entregar, para receber, para lavar, para manutenção. Tem um fluxo muito maior, né? O ticket Isso. médio mais baixo, mas um fluxo muito Sim, maior do que o exato. grande. O que vocês têm hoje no mix de locação? Que tipo de equipamento, máquina, enfim, ferramenta que a gente pode locar com vocês hoje? Ó, eu vou dar uma resumida assim, mas desde uma furadeira a uma plataforma elevatória de 43 metros. Aí vem martelete, toda a linha, parte de limpeza a gente tem, jardinagem hoje a gente não trabalha mais, mas limpeza a gente trabalha. Aí vem toda a parte de gerador de energia, compactador de solo, cortadora, alisadora, placa vibratória, andaime tubular, andaime fachadeiro, perfurador de solo. Aí a gente entra na linha de geradores de energia, Dos de pequenos grande aos porte, grande gerador. Aí a gente tem empilhadeira elétrica, a gente tem plataforma elevatória, tesoura articulada, container, torre de iluminação. Quer dizer, um É um mix grande, completo é grande. de construção. É em torno né? de 80, 85 itens aí, mais ou menos, num geral. bastante É bastante, coisa, né? é bastante. E vocês precisam adquirir isso. Como é que está o mercado de aquisição hoje? Linhas de crédito para financiamento? Porque não dá para você chegar e comprar uma máquina lá, custa R$250 mil. Você vai lá e pima. Quer dizer, tá fácil, tá facilitado esse mercado já hoje? pode falar um Já? pouco mais. Eu hoje, com essa Selic no patamar que tá, né? Então, assim, os financiamentos normais as taxas estão muito altas, porque os bancos acompanham o CDI ali, né? A taxa Selic, então, assim, são taxas altas para a empresa se financiar. Existem linhas específicas que nos ajudam, né? O próprio FCO, do Banco do Brasil e tal, tem a burocracia necessária delas, né? Não são, às vezes, tão simples ali, mas é um lugar onde a gente se apoia. A gente trabalha um pouquinho em leasing também, né? Para poder... E os próprios fornecedores, né, Júnior? Os próprios fornecedores. Os próprios fornecedores, como a gente já tem desde 2009 lá, e a gente, desde 2009, antes de eu entrar já, a gente sempre trabalhou de uma forma muito... Correto. muito rigorosa, até com questão Pagamento, de compromisso, prazo né? de pagamento. Quer dizer, tem um score bom aí, né? compromisso. Junto às Então, empresas. assim, os fornecedores dão uma confiança muito grande pra gente aí. A gente financia ali em 10, 12, 21 com o próprio fornecedor. E qual é a rotatividade, por exemplo, dessas máquinas? Quanto tempo vocês... Porque eu acho que existe um planejamento para isso, né? Porque a máquina também, igualmente o carro, ela tem um tempo de uso, alguma coisa assim, e vai desatualizando. Vocês têm que manter esse equipamento atualizado também, né? Isso aí é um segredo, na realidade. Eu falo assim, não nosso, não, mas é um negócio muito Do difícil mercado. de definir. Porque, na realidade, você tem o tempo de máquina que você comprou e ela ficou, só que você tem a taxa de utilização dessa máquina. Se ela foi pouco utilizada, obviamente ela tem uma vida útil mais longa. E como ela foi utilizada também. Existem clientes que cuidam mais, existem clientes que trabalham numa operação mais pesada. A gente trabalha muito com um valor máximo de manutenção. Ou uma incidência muito alta de manutenção, a gente também define renovar aquela frota. Então, o que acontece? Alcançou 40% de custo de manutenção, principalmente nos equipamentos pequenos, que isso acontece muito. Em máquinas maiores é difícil, mas em equipamentos pequenos, alcançou 40%, sucata. Compra novo, que é muito mais fácil. Agora, nos equipamentos grandes, tá dando uma incidência muito alta de manutenção. Vamos entender essa máquina um pouco mais. Como que foi? Aí a gente pega o histórico dela de manutenção, dá uma avaliada, fala, olha, essa máquina talvez faça sentido a gente... Até a própria CLM Ferramentas ajuda muito a gente nisso, né, Júnior? Na venda do ativo usado, A gente né? tem eu acho que é um diferencial perante os concorrentes aí, que vendem equipamentos. A gente incluiu no portfólio da CLM Ferramentas os ativos imobilizados que a gente renova. Entendi. Quer dizer, você usa a loja de ferramentas para vender o equipamento que você está trocando ali, alguma coisa. Porque um equipamento usado hoje, com procedência, com Nota garantia, fiscal, nota cuidado, fiscal, manutenção, histórico em de dia. manutenção, na realidade Tem você não muito mais encontra. valor, né? E nem existe, tá? O Josias acho que está aí para falar, comprar uma betoneira usada,
Com histórico de manutenção, com nota fiscal, tipo garantia. assim, porque hoje o cara tem um receio de comprar uma máquina usada, pode ser roubo, pode ser qualquer coisa. Com certeza. E Então, tem muito nessa área, né? muito. Não existe. Não existe. Histórico de manutenção de ferramenta, não. E aí a gente vende, na realidade, ela com nota fiscal, com procedência, com garantia. Então, assim, a gente está aproveitando a CLM Ferramentas agora e incluindo, na realidade, no portfólio dela as máquinas usadas. Desde plataforma elevatória, betoneira, andaime. Quando a gente está com um estoque muito ocioso, a gente traz um pouco para venda, para dar rotatividade e compra novo. Quando falta, a gente repõe. Então, assim, estamos fazendo esse giro desse ativo dessa maneira. O equipamento pequeno, quando ele chega a 40%, na realidade, ele não vai à venda, né? Ele vai à sucata. Sim. Mas quando a gente vê que ele já está com tá com 5, 7, 8, 10 anos de uso, às vezes a gente pega aquele lá e seleciona e ele põe à venda. E aproveita ter uma nova linha de faturamento e o cliente tem uma opção. Tem opção. Né? Ele Opção. pode alugar, comprar usado ou comprar novo. As grandes construtoras já utilizam em algum momento isso aí. Mas assim, é só em último caso, né? No caso de vocês, como é locação, já é mais fácil, é mais... é do dia a dia. Sim, a vida útil dos equipamentos maiores ela é um pouco mais longa e dos equipamentos menores tende a ser um pouco mais curta. E as linhas de financiamento a gente usa também da mesma forma. Então, para eu pegar um FCO, eu não pego um FCO para comprar uma furadeira, que vai me durar, ou um lote grande de equipamentos pequenos, que a vida útil é curta. Eu pego para comprar máquinas maiores. Já com o fornecedor, normalmente ali, as linhas menores ali, a gente consegue trabalhar com prazos mais curtos também. Bom, vocês começaram lá em Dourados, né? Enfrentaram o desafio de expandir para Campo Grande. Essa expansão continua. Agora, Três Lagoas já estão lá ou estão indo? Já estamos lá, processo? já estamos com o imóvel alugado. Na realidade, está em processo de adequação do imóvel lá agora. Sim. O imóvel foi entregue para a gente no dia 5 de janeiro agora, tem uma semana. Então, estamos finalizando ali a estrutura dele. Viemos ontem de lá, inclusive. Passamos por lá ontem para dar uma olhada. Mas já atendemos lá, na realidade, porque a gente já tem, na realidade, equipamentos que rodam na região, a gente já aloca lá na região. E lá, na realidade, está um ponto que está recebendo e distribuindo máquina. Então, a gente tem máquina disponível lá. Inicialmente, a gente está começando com o grande porte, mesmo processo de Campo Grande, até adequar a equipe, organizar. E aí, subimos com o pequeno também. Mas já temos máquina disponível lá para alocar. Então, já estamos atendendo lá. Lá, na realidade, é uma região com uma demanda muito alta, né? As maiores locadoras do Brasil têm unidades lá, né? E você também está perto ali do lado da divisa com São Paulo, que é um mercado, tem muitas cidades pequenas ali naquele entorno, um raio ali de 300 quilômetros, que eu acho que você acaba atendendo também para o lado de lá 300 também, né? quilômetros acho que é o principal que a gente atende uma unidade. Sim. Tá? Grandes obras também, né? Sim. A gente tem Inocência, Arauco, Saindo, a gente tem Ribas do Rio Pardo, Bracel, na Ribas, Ribas a gente acaba atendendo mais por Campo Grande. Atende mais por aqui. Ribas fica um pouco mais próximo tá aqui. mais perto. Então. Aqui fica 100, acho que lá tá 220 mais ou menos. Aqui 90 e poucos Isso, exatamente. E interessante é que Inocência e Bataguaçu é o perfil de vocês de locação, né? Ainda mais agora que a gente vem, na realidade, fortalecendo muito os equipamentos de... A gente chama grande porte, mas não é linha amarela, é as plataformas elevatórias, os grupos geradores ali. Eles têm uma utilização muito alta dentro das indústrias. Então, Três Lagoas, na realidade... Até por causa pelas exigências de segurança que essas grandes obras têm, né? Sim. Então, elas não permitem ali você montar um andaime ali de qualquer jeito e a plataforma já atende todos os requisitos, Serviço de altura né? praticamente feito nela, né? Nessa área industrial, digamos assim, a gente tem muitas empresas vindo de fora para atender essas grandes obras que a gente tem. O setor da construção civil aqui disparou. Eu fiquei sabendo, Josias, que o ano passado houve mais ou menos 41 lançamentos de novos empreendimentos. E quando a gente fala em novos empreendimentos, quando eu falo isso, são grandes edifícios, condomínios e tal. 41 dá mais do que 3 por mês. Exatamente. Como é que a CLM, né? Como é que a CLM está atuando, por exemplo, para dar conta de atender esse mercado? Qual é o grande desafio aí? Na realidade, a aquisição do ativo é um dos principais desafios nossos aí, porque na realidade, esses equipamentos, a maioria deles é atrelada a dólar. O dólar dispara, sobe, desce um pouco.
Então, e o valor é alto. Então, assim, o maior desafio que a gente encontra, na realidade, é a aquisição dos ativos para conseguir manter atendendo todos os clientes com os equipamentos que precisam. Então, isso aí pra gente não é fácil, né, Júnior? Trabalhar, acompanhando bastante o estoque ali, né? Ó, uma taxa de utilização tá próxima ali de atingir o limite ali, já é hora de a gente contar para começar a comprar alguma coisa. Porque não é... muito rapidamente muito isso, rapidamente, né? Porque não é... No momento que vem a demanda do cliente, a gente já tem que ter a máquina. Não adianta falar que, pera aí que eu vou comprar para te atender isso. É um caso ou outro que consegue segurar. Isso, porque normalmente a demanda é imediata. Então, é um acompanhamento ali no estoque e já ir mantendo linhas de financiamento tanto com os fornecedores ou o próprio recurso próprio também, a gente utiliza bastante, e também com os bancos, né? E vocês têm que fazer, acho que aquele cálculo de que, olha, quanto tempo, né, de locação de uma máquina eu preciso para que ela se pague, para que ela pague esse financiamento. E muitas vezes você tem que adquirir, você está lá na metade ainda da vida útil do equipamento e ele vai se pagar e um detalhe que essa conta não consegue ficar sempre redondinha, porque o que acontece? O equipamento é em dólar. A locação, ela não é uma variável do dólar. E não acompanha, né? Não acompanha. Então, assim, não é o dólar subiu a 6, sobe a locação. O mercado não pratica isso, na realidade. Então, o que acontece? A gente tem um valor X hoje na máquina, se o dólar subir 20 centavos amanhã, ela vai subir lá, se é uma máquina de 200 mil dólares, ela vai subir 40 mil reais. É isso, você não consegue repassar isso imediatamente para locação. Exatamente. Né? Não dá para mudar. Porque, na realidade, o preço já está pré-estabelecido pelo mercado. E a gente... Não é o dólar sobe um dia que sobe a locação. Então, assim, essa conta varia muito. Lógico, uma baixa também é positivo. Sim. Mas a gente não vê muita baixa há um tempo, né? E o ROI dos equipamentos maiores, que a gente chama de grande porte, aí é muito mais longo. Claro. Porque o valor agregado é muito maior. Então, é uma aposta que a gente faz no futuro, né? Então a gente imagina, a gente quer acompanhar o crescimento do Mato Grosso do Sul. E já que você falou em futuro, né? Eu acho que a gente, como empreendedor, não tem como a gente confiar no que se vem por aí. Porque a última vez que a gente falou, né? Você falou, né? A gente estava falando de Campo Grande vai crescer, Mato Grosso do Sul vai crescer demais e tal. Muita gente falou, isso aí é conversa. Aí o Og com esse dado agora. 40 empreendimentos, você vê só de grandes construtoras para empreendimentos, 5 novas chegando, né? Então, fora as já consolidadas. Quer dizer, o pessoal, além de estar apostando no nosso mercado, a gente que é daqui, por que não apostar também, né? Você vê muita gente de fora chegando para... Né? Vamos atender esse pessoal. Sim, vamos estar de braços abertos aí para atender esse mercado, né? E isso é bom para todo mundo. Dizem até que Campo Grande está se tornando a Balneário Camboriú de Mato Grosso do Sul, né? Porque a quantidade de investimentos nessa área da construção civil tem sido muito grande. E a cada semana, praticamente, você vê uma construtora, uma incorporadora fazendo um lançamento novo. Empreendimento aqui, aí, né? Empreendimento novo. Então é a hora de aproveitar esse realmente mercado e crescer. E falando em crescimento, como é que vocês veem, né, a CLM para daqui mais 5 anos? Vou pegar um tempo curto, né? Porque hoje em dia está tudo muito mais rápido. A gente tem uma meta para final de 2030, né? Então, são 4 anos aí praticamente, né? 26, 27, 28, 29, 35? 5 total. anos. Isso, final de 30 contando é o nosso, 26. É o nosso limite ali. Na realidade, a gente quer estar com 5 unidades de atendimento. A gente quer triplicar a base de clientes. Um NPS superior a 75. Hoje a gente mantém 88,6, então tá tranquilo. O faturamento a gente precisa um pouco mais do que duplicar para alcançar o objetivo nosso. E uma governança corporativa forte, sólida aí, né? Manter a gestão, né? A gente trabalhar junto e trazer cada vez... A gente tem se preocupado também bastante com a parte da cultura e com a parte dos colaboradores, com a gestão de pessoas. Então... A questão da humanização, que é importante hoje em dia, né? Importante. Então, a gente... O colaborador, quando ele trabalha num ambiente legal e quando ele se sente parte daquilo que ele está construindo, ele vai entregar melhores resultados, né? Assim como qualquer ser humano.
Então a gente pretende também, já estamos implantando, né, Juliano? O pessoal já nem sabe, a primeira mão que vai sair para todo vai mundo ser em lá. primeira Tem mão. bastante gente envolvida com a Sim, gente fazendo. Já tem uma comissão trabalhando junto da parte do financeiro do RH, mas aí, agora em 2026 a gente vai fazer o primeiro pagamento de PLR também. Isso é bacana. Colaboradores. Isso motiva, né, o colaborador, né? Na realidade, a gente não vê muitas empresas aí no nosso porte, talvez, praticando isso. Mas a gente há muito tempo comenta disso, né, Júnior? Bastante Para tempo fazer que a uma gente tem divisão, esse uma sonho distribuição aí. dos lucros aí. Que eu acho que todo mundo que trabalha faz parte, né? Eu acho que Com certeza. Agrega e soma. Se não fosse eles também, na realidade, a gente não conseguiria crescer, não conseguiria evoluir. Então, na realidade, nada mais justo do que uma divisão dos lucros aí, das participações dos resultados nossos. Sim. E expansão para outras cidades, como é que tá isso? Faz parte também? Faz. Dentro das 5 unidades, né, Juliano, que a Exato. gente pretende, a gente não tem ainda exatamente, tem Pra áreas onde de vão? estudo. Tem dois lados aí Dois lados estudados. pra gente pensar, mas não provavelmente temos definido. não fique dentro do Mato Grosso do Sul. Aí a eu gente abre um pouquinho mais para... Eu acredito que Três Lagoas, ele basicamente consolida ali, pelo menos, território do MS aí nas cidades onde a gente gostaria de estar presente, e aí talvez a gente mude um pouquinho aí para outros estados aí, né? Isso aí. E vocês vislumbram aí fazer parte da Rota Bioceânica, que é um projeto gigantesco aqui do nosso estado? Olha, eu acho que, sem dúvida, para a gente, surgindo demanda, faz todo sentido a gente atender. Porém, a gente se estabelecer hoje, no momento, em uma cidade sem essa demanda pronta, acaba dificultando um pouco. Porque esses equipamentos, na realidade, eles dependem muito de grandes obras, indústrias, barracões de tamanho mensurável aí. Então, assim, no momento a gente não está focado muito na região Jardim, eu acho que é o entroncamento principal ali, né? Da rota, acho que Josias sabe até um pouco melhor ali, né? Mas Jardim é um dos principais entroncamentos ali. Não, mas sim, o Jardim, sim, você vê ali a questão, nós, Brasil, ali, Porto Murtinho e tal. Campo Grande vai ser o grande hub, exatamente. Né? Beleza. Porém, vocês estão nos dois focos ali, que é Inocência e Bataguaçu. O Ribas já faz a rota bioceânica, né? Independente que lá em cima eles fazem algum trecho de trem ou por balsa, mas eles já fazem a rota bioceânica. Vocês vão vão ter o privilégio ali de atender uma parte da rota. Com a nossa posição geopolítica aqui, não só falando de Campo Grande ou Mato Grosso, mas essa questão da disputa grande que se iniciou já no início do ano pelo Canal do Panamá, que a gente sabe que tem muito a ver com isso. Sim. A gente aqui vem assim, tendo, né, vamos dizer assim, vai demorar, tá demorando demais, mas vocês vão pegar o começo, Sim. né, que é o legal, Exato. cara. Sim, Pô, que é né? quem se estabelece depois consegue acompanhar. E mais fácil, não né? tem só a rota bioceânica, né? Tem a rota da exatamente. celulose ali na região de Inocência, Absurdo. que está se Exatamente. criando outro, que vão vir grandes empreendimentos. E que vão construção usar. de barracões, que vão usar esse tipo de Exatamente. equipamento. Que vão usar o equipamento e vão usar a rota Sim, sem dúvida. bioceânica, né? Sem dúvida. Então Uma coisa complementar. por isso que eles estão ali, eles não estão ali à toa, né? Sim. Eu tive reunião com o pessoal da grande lá, não precisa, sem a gente falar nome, em Inocência. Esses dias vou ter uma em Bataguaçu agora com a outra empresa. Sim. O planejamento, eu tive acesso ao planejamento deles, é monstruoso. Só o alojamento que a gente está mexendo para eles lá, que futuramente vai se transformar na segunda fase, vai se transformar uma parte em hospital, outra em creche e outra em escola. Vai virar uma cidade, né? Isso, exatamente. Porque assim, tem a época da obra, né? E do pós-obra, igual a Olimpíadas aqui. Depois fica aquele, né? Mas eles têm um planejamento tão bacana que vai ficar. Depois todo alojamento vai virar hospital, uma parte escola e outra parte creche. Então, e vocês vão estar lá participando, Sim. pô, né? Quando essas empresas estiverem em operação, vai ser a região que é maior produtora de celulose do mundo, né? Do mundo. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, tem um mercado aí gigantesco para se trabalhar. E tem muita coisa, já tem muita coisa plantada. Tem uma empresa grande que a gente atende lá também que está plantando já há mais de 10 anos plantando antes, chegaram 10 anos antes. Lógico. Agora Ele já que se antecipou, porque falou, quando tiver Chegar, tudo tô pronto, estabelecido, né, tô já pronto. tô A prima com já está pronta ali. matéria-prima ali.
Vocês, qual tipo de legado que vocês pretendem deixar hoje para a CLM? É uma empresa familiar, né? Começou ali com a consultoria do pai de vocês, agora são os irmãos ali. Qual é o legado que vocês querem deixar? Eu acho que isso dá pra gente traduzir um pouquinho nos valores aí que a gente preza, né? Que a gente tem escrito também, né? Da CLM. Hoje a gente fala muito de ética, né? Eu falo da ética no sentido assim, a gente fala do valor e a gente sempre comenta e puxa sempre nos feedbacks com os colaboradores também, né? Eu costumo resumir assim numa frase simples que eu acho que faz sentido, que é fazer o que é certo mesmo que ninguém esteja olhando, né? A ética não precisa estar escrita num código de conduta ali, parte por parte, porque a gente sabe o que é correto, o que é da empresa, o que é do colaborador, o que é do cliente, o que é do fornecedor, é do fornecedor. A gente está ali não para ganhar dinheiro em nenhuma oportunidade, sim na construção de parcerias de longo prazo, né? Então, a transparência é a forma como a gente gosta de trabalhar, já vem desde o início também. Então, nas relações dentro da empresa, nem sempre as conversas são... A gente preza pelo bom relacionamento, mas a gente precisa falar quando a gente precisa cobrar, quando a gente precisa de resultados diferentes, isso é importante. Então, a transparência é o segundo valor que a gente tem também, né? O terceiro, inovação, que a gente quer sempre continuar trazendo novas oportunidades, resolvendo os problemas dos clientes, e os problemas mudam ao longo do tempo também, né? Claro, com certeza. Então a gente tem que trazer as soluções para os clientes aí. Aí a gente tem a parte também da ética, transparência, inovação, desenvolvimento humano, que a gente entende que se o colaborador entrou ali com a gente, ele tem que de alguma forma, nem sempre ele vai se manter para sempre, mas ele tem que de alguma forma sair melhor do que ele entrou. Eu acho que de legado, assim, acho que é muito importante que é o que eu busco muito, desde o início eu sempre falo muito assim, eu acho que a gente precisa agregar na vida dos colaboradores e de quem participa com a gente, tanto com os clientes, mas principalmente com os colaboradores, eu falo assim, trazer na realidade uma vida digna ali para quem trabalha com a gente, na realidade, com pelo menos o mínimo necessário, que hoje a gente sabe que um salário mínimo não entrega esse mínimo necessário. Trazer uma evolução tanto pessoal quanto financeira quanto familiar ali para cada um que está com a gente, sabe? A gente tem colaboradores que estão com a gente e desde lá do princípio, né, Júnior, que vem evoluindo. O Thiago, por exemplo, está com a gente lá há quase 15 anos. Colaborador número 1. Né? Número 1, permanece até hoje com a gente. Então, assim, a gente preza muito para poder ajudar quem ajuda a gente, para a gente deixar na realidade ali que cada um que entra na empresa consegue sair um pouquinho melhor. Tanto no desenvolvimento, né, Júnior? A gente aposta muito em treinamento, em curso. Eu acho que dá uma fatia aí para a sociedade, ajudar com o que a gente pode, os nossos colaboradores a evoluírem, sabe? Eu acho que isso é um dos principais motivos aí da nossa evolução, sabe? Concordo. Josias, alguma consideração mais? Consideração maior, se for você estando em Dourados, Campo Grande, Três Lagoas, local comprar ferramentas, consulte a CLM. É isso aí. E precisando construir, conte com o Josias aqui. É isso aí. A Josias parceria Empreendimentos, boa. É isso mesmo. E vamos construir. Aí, agradeço também a parceria aí do nosso amigo Og, que é um camarada referência em jornalismo no nosso estado, né? Credibilidade, assim, incontestável aí de bastante tempo, de algumas emissoras já. E pela oportunidade de estar convidando a gente aí para estar junto, pô. Isso é legal. Isso é bacana. Bom, quem quiser saber mais aí sobre a CLM e até o próprio Josias Empreendimentos aqui, construção, tá aí no rodapé, os contatos, o telefone que você acompanhou durante esse podcast aí. Então, acho que vale a pena, são empresas conceituadas, tanto a CLM, a ferramentas, locações, quanto Josias Construtor aqui e tal. Então, você que está pensando em tocar sua obra, fazer esse empreendimento crescer com qualidade, com atenção, com todo o ferramental de qualidade que a CLM oferece, e também com a expertise aqui do Josias, Construtor também. Gente, eu acho que é isso. Um bom bate-papo, para a gente falar sobre esse mercado que muitas vezes a gente não sabe que é um braço direito da construção aí, dos construtores.
né, Josias? Sim, E sem realmente dúvida. é o que dá o suporte, né, que todo construtor precisa. Né? Celeridade, né? Suporte. A gente só tem a agradecer também aí o momento aí, gostamos oportunidade. muito também, eu acho que podemos marcar próximos aí, eu acho que foi muito bom, muito obrigado legal. aí pelo espaço e pela compreensão aí. Nos próximos a gente vai falar sobre as expansões, né? A Isso aí. expansão maior ainda da CLM. Legal, Deus quiser. agradecendo todo mundo aí, o espaço, casa aberta, papo bom, é isso aí. Quando passar em Dourados a gente tá sempre por lá também, Bacana. beleza? Fechado. Show de bola. Valeu pessoal, um abraço. Valeu, gente. É isso aí. Esse foi mais um Talk Podcast Inteligente, onde você pode, né, divulgar seus serviços, a sua empresa, falar do seu negócio, né, com credibilidade. Meu forte abraço, até o próximo, hein? Valeu. Valeu. Isso aí.